Não vá na onda do profeta que diz, ó, assim diz o Senhor. Aí você questiona o que o profeta está dizendo, como ousa falar contra o ungido de Deus. Conversa. A Bíblia está mandando julgar profeta. Por quê? Porque tem falso profeta. Não tem nada na Bíblia que seja contrário a que a gente pareça normal, que a gente pareça humano, natural. Não tem nada na Bíblia contra isso, não é contra a espiritualidade, porque tem gente que associa, que diz assim, que quanto mais esquisito, mais espiritual. Eu vi um vídeo no YouTube agora de um pastor, né, que subindo num pau de sebo na igreja, achando que isso é coisa do Espírito Santo. E fora outras bizarrices que acontecem no meio evangélico, que são atribuídas ao Espírito Santo. Hoje, você vai escutar um pregador na televisão, pentecostal, ele está pregando e lá no meio da pregação, ele solta aquela frase, né, que eu não vou tentar imitar porque eu não sei como é, né, solta aquela frase e fica repetindo, fica dizendo e tudo. O que vocês acham que os incrédulos, se a gente sem fazer nada, os descrentes já batem em nós, a gente vai dar motivo ainda mais para eles chamarem a gente de doido? É isso que Paulo está perguntando, irmãos, se entrar um incrédulo na reunião de vocês e todo mundo estiver falando em línguas, porventura não vão dizer que vocês estão doidos? E aí a língua serve de sinal, é o juízo para o incrédulo. Em vez de atrair, na verdade, repele. Mas, verso 24, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. O que é que convence o incrédulo de que Deus está no nosso meio? Não é todo mundo que está falando em línguas, mas a profecia, a palavra de Deus. Ele diz aqui que tornam-se manifestos os interesses, os segredos do seu coração. Lembra o que é que a carta de Hebreus diz sobre a palavra de Deus? Que ela é como uma espada que penetra lá dentro do coração. Paulo termina com algumas orientações aqui, meu tempo já terminou. Primeiro, uma orientação geral no verso 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, esse traz revelação, aquele outra língua, ainda outra interpretação. Ou seja, né, é uma bagunça. Seja tudo feito para edificação. Tudo tem que ser feito visando a edificação da igreja. Aí ele começa a regular. Primeiro com relação a línguas, no verso 27. No caso de alguém falar em línguas, no caso, significa que não é sempre. Que não sejam mais do que 2, quando muito 3, e isso sucessivamente, e haja quem interprete. Não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Está muito claro, não está? Então, como eu disse, a amizade é a mesma. Você está dizendo que na sua igreja tem o dom de línguas. A minha pergunta é se é assim. Se não é, idioma, falado por 2 ou 3, em sequência, e tem intérprete, como eu disse, a amizade vai ser a mesma. Mas não me peça para crer. Porque não bate com o que a minha Bíblia está dizendo, como é que esse dom deve ser exercido. Mesma coisa com relação ao profeta. Verso 29, tratando-se dos profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem, provando que a profecia que está em vista aqui, ela tem conteúdo, senão como é que eu vou julgar? Ela tem conteúdo doutrinário, então eu vou julgar, se está certo, se está errado. Não vá na onda do profeta que diz, ó, assim diz o Senhor. Aí você questiona o que o profeta está dizendo, como ousa falar contra o ungido de Deus. Conversa, a Bíblia está mandando julgar profeta. Por quê? Porque tem falso profeta, que tem profeta que fala da sua mente, do seu coração, profeta que ensina heresia. Então tem que julgar, não receba palavra só porque a pessoa tem algum status eclesiástico ou espiritual, não seja ingênuo. O povo evangélico é muito ingênuo.